Bom dia! Bom dia! Aluno! Bom dia! Bom dia! Olá, de novo, professora Sandra. Bom Hoje dia, eu entrei na aula Maria. errada. Ô tia, Oi. hoje eu entrei na aula errada. Eu tinha entrado no 7. Opa! Quem quer ser mesmo? Não. Aí você Eu me já quer adiantar a sua série, né, aluna? Já quer ir para o 7º. O que o Thales está fazendo aí na turma do 6º ano? Thales, você é do... É, né? Thales, você é do Peraí, entrei no 7º. Alô? Ô, Thales, você já teve aula comigo, rapaz. Ai, ai. Muito bem, temos aqui a Elô, temos a Dani Gabi, o Luca, o Ailton, a Mariana, Marília, estou fazendo chamadinha aqui, pessoal. A Ana Luísa e a Ana Clara, a Micaela, o Guilherme Davi, João Pedro. Espera aí, pessoal, que eu estou fazendo a chamadinha aqui. Deixa o João Pedro aqui. Guilherme Davi, Maria Clara, mas a Maria Clara do 6º A. O Luca, já falei Luca? Já. Maria Luísa Correia, Felipe. Espera aí, pessoal. Ian. Vitor. Bom dia, professora. Bia, bom dia. O Vitor. Antonella, já pus Antonella. Isabela. Maria Clara Fortes. Maria Clara Fortes é do B. Isabela. É Arthur Colette. Arthur Colette Beatriz. A Bia. Essa Bia aqui é a Rive, né? Bia da Coreia. Uhum. Tá. Ô, Bia, você precisa fazer Eureka capítulo 6, hein, lindona? Que o capítulo 5 você zerou, hein, minha princesa? Não fez. O 6 é até amanhã, tá? Novamente, tia. Bom dia, Laura. A Laura, Maria Clara Fossa, eu falei. Marina. Marina, você faltou a avaliação, Marina? Marina. Faltou o segundo horário, que foi a primeira aula. Teve avaliação, hein? Ana Beatriz. Vamos lá, eu acho que eu já fiz. Ok. Amores da minha vida, Marina, responde para mim. Deixa eu ver se está aqui no chat, se ela está respondendo para mim. Só um instantinho, tá, meus amores? A gente vai precisar... Não? Marina faltou mesmo, né? Teve outra aluna também, Pedro Chamarelli, está aí? Não, Pedro Chamarelli também faltou. 2 alunos que faltaram atividade avaliativa, hein? Marina e o Pedro Chamarelli. Tem que ver com o Fábio o que fazer. Bom, sobre a atividade avaliativa no horário anterior, na nossa primeira aula, eu aqui acompanhei a angústia de vocês, de alguns alunos, e fiquei aqui também com a mesma preocupação. E o Ian, vou ter que ver o caso do Ian, e eu descobri o que aconteceu. Ian, no 7º ano, aconteceu com um aluno, logo um colega ajudou. Na hora, alunos, de vocês marcarem a alternativa, tem que ser exatamente em cima da letra, tá? Porque se você não marcar exatamente em cima da letra, vai aparecer depois, lá no final, o branco, como aconteceu com o Ian. Então, eu vou ver o caso do Ian, vou ver o caso da Antonella. O meu eu tinha esquecido, eu tinha arriscado a resposta. Aí depois, quando eu fui olhando, não tinha parecido que eu tinha feito nada. Aí eu lembrei que eu voltei, não desrisquei e cliquei na resposta. Daí ficou azulzinho, como se eu tivesse feito. Isso aí, Marília, com o Ian aconteceu isso, só que ele não fez uma revisão. Por isso, gente, olha, vocês têm um tempo de 30 minutos, procurem ficar o máximo de tempo possível para não acontecer isso. Ó, do Ian, ele não fez a revisão, quando ele finalizou, mostrou que ele zerou. Então, tem que ter atenção. Vocês farão
Peraí, eu já vou escutar a Dani lá que está com o dedinho levantado e já vou escutar a Maria Clara, tá? Mas olha, Tá. todos os professores vão cobrar essa atividade avaliativa pela plataforma. Então, vocês têm que ir se habituando, porque também é novo para mim. E para mim é diferente da tela de vocês. Então, como eu disse, eu estava tranquila, pensei que fosse ser fácil, mas olha, o tumulto que foi, né? Tumulto que eu digo assim, um aluno não conseguia entrar, ficava nervoso, que é normal, eu também ficaria nervosa se fosse comigo, né? Por ser uma avaliação. Então, o aluno ficou nervoso, a mamãe tentando ajudar e às vezes a mamãe também não estava conseguindo. Isso é normal, nós estamos em processo de adaptação, né, meus amores? Mas vocês precisam ir sinalizando, tá? Tem que avisar, ó, professora, eu não estou conseguindo entrar, porque aí a gente vai tendo a noção de quem conseguiu e quem não conseguiu. Vocês acharam que quem estava fazendo atividade achou que atrapalhou o barulho? Atrapalhou vocês? Falem para mim rapidinho nesses. Me atrapalhou um pouco, porque é meio difícil de se concentrar, porque às vezes um pergunta, mesmo não querendo atrapalhar, no computador não é o som baixinho da pessoa falando com o professor, sai bem alto, então às vezes Aí a gente atrapalha. teve que até desativar, a gente não entendia, a gente até desativou o áudio porque a gente não estava conseguindo entender bem. Não estava prestando atenção. Mas por Assim, isso, algumas ó, aqui. algumas partes eu não consegui, mas eu consegui. Oi, espera aí. Por isso que eu falei o que para vocês? Qual foi a minha orientação? Desliguem o som. Foi o que a gente fez. Quem segue a orientação, que logo eu vi aqui, vai atrapalhar os que já entraram, já conseguiram. Direitinho. E o barulho, né? Aí, logo falei para vocês. Então, atenção nas orientações dadas, tá? Mas eu agradeço a Dani, que ajudou, a Maria Clara Fortes, que também tentou ajudar os colegas, tá? Isso se chama ser solidário nesse momento. Eu precisava falar isso para vocês nesse comecinho da minha aula. Eu vou passar para o Fábio ainda hoje o que aconteceu, mas eu ainda tenho outra avaliação no 8º ano, quando acabar o último tempo eu já junto tudo. No 7º ano foi tudo tranquilo. Um ou outro que precisou de ajuda, mas não teve problema nenhum lá. Teve com um de vocês, 6º ano, e eu vou ver o 8º ano daqui a pouco. Deixa eu ver um recadinho que tem aqui, rapidinho. Nicolas. Tia. Peraí, só um instantinho. Alguém jogando. Tá. Aí, o Nicolas está falando que aconteceu igualzinho que a Marília explicou. Ele riscou, mas depois ele viu e voltou na questão. Então, Ian, presta atenção na próxima, tá? Eu vou ver o que eu vou fazer por você. Pela Antonella e pelo Ian, são os dois que eu vou ver. Agora, uma perguntinha, Mariana. Com você apareceu também isso, Mariana? Você riscou certinho em cima da letra? Sim. Sim, apareceu como finalizado? Sim. Tranquilo? Porque lá apareceu um 0 para você também, você não acertou nenhuma? Eu acho que a sua também tem algum probleminha, hein? Porque do Ian, ele falou que zerou, apareceu no final de 5 questões o 0. Então, eu teria que ver isso aí direitinho. Mas eu acho que se a gente for deixar arriscado, lá não aparece que a gente fez nenhuma, então acho que não tem como nem finalizar. Aparece, o Ian disse, o Ian pode explicar eu isso. Eu tinha acabado de fazer, mas o finalizar para mim não estava aparecendo em cinza, não estava aparecendo. Tem sim como finalizar. Aí eu voltei e marquei de novo. Entendi, Marília. Fala, Dani. Peraí. Tia, uma coisa que eu também notei é porque tinha muita gente que estava em dúvida para entrar. Sim. Eu vou fazer também depois um vídeo ensinando a entrar pelo computador, porque pelo computador eu vi que tinha muita gente que não estava conseguindo. Porque Coisa linda de viver. Faça isso, Dani, porque aí, como eu disse, todos os professores vão ter essas atividades. Vocês precisam estar atentos, porque vai ter... Porque senão vai acabar atrapalhando e vai acabar perdendo nota. E olha bem, o desespero do Arthur Poletti e da Bia. Eu fiquei aqui desesperada. Vocês não têm noção como eu fiquei aqui. A mãe do Arthur Poletti tentando ajudar
né? E faltando minutinhos, o tempo terminando. Então, isso causa uma ansiedade imensa para vocês, para as mães que estão acompanhando, e para mim também, porque é tudo novo para todos nós, né? Então, eu ainda não vi... depressa, tia. Ó, eu ainda não vi nota de ninguém, mas eu ainda vou ver Eu me dei direitinho, um vou desespero analisar. também, que a minha internet tinha caído. Do 7º ano. Aí eu falei, agora eu não vou conseguir fazer. Tá vendo como é que causa? Quando isso acontecer, é só me avisar, tá, gente? Porque tudo isso é revisto, tá? A gente pode rever cada situação. Só não sei como. Agora o Fábio que vai ter que me orientar para quem faltou, para o caso do Ian, né? No caso da Antonella, que não deu para terminar porque ela sentiu dificuldade, a mãe dela tentando ajudar, mas não deu para ela terminar. Enfim, são casos que a gente tem que observar, tá bom, 6º ano? Mas é só um recadinho para finalizar isso. Professora. Quem não conseguir, tem que, na hora da avaliação, já pedir ajuda para a professora ou para algum colega, tá? Vamos lá, diga, Valentine. Tia, eu acho que, olha, é que eu não tinha sabido muito bem. Só que eu só arrisquei em uma questão eu só arrisquei, tipo, em uma questão eu só arrisquei uma, entendeu? Uhum. Então, tipo, tava dizendo que eu acertei, tipo, muito pouco. Só que eu consultei e eu achei que tava certo. Eu não sei se tá errado, porque, tipo assim, mas eu só marquei uma como... Mas era uma alternativa para cada questão. Não, tô falando, eu, tipo, sim. Ah, só marcou uma, certo? Você só acertou uma? Tia, tava dizendo que sim. Só que eu só tinha arriscado em uma questão, em uma, entendeu? Você só tinha arriscado uma, certa? Aqui, ó. Peraí, gente. Explica melhor, ô Valentine, eu não estou entendendo. Eu não tinha feito a avaliação da matemática antes. Tá. Tia, eu não tinha feito. Então eu não sabia muito bem como mexia. Só que aí eu pensei que riscar, sei lá, era algo tipo. Que riscar era meio que deixar de lado, digamos assim. Essa tá errado. Ou está certo. Entendi. Ou é errado? Arriscar é a que tá certa. Você só tem que colocar, depende do que está no enunciado, né? Você tem que ler o enunciado, porque lá, eu não sei se foi da turma de vocês, eu ainda não entendi, né, Valentine? Ela tá dando risada ali, que a gente não está conseguindo entender o pensamento dela. Eu tô rindo de nervoso, tia, pelo amor de Deus. Eu acho que ela tá perguntando se tem que riscar, acho que é a que tá certa. Ou Ela tá perguntando se tem que riscar que tá certo ou se tem que riscar que tá errado. Mas é isso que eu estou explicando. Eu entendi assim também, eu estou explicando. Se no enunciado está pedindo para marcar a errada, então você vai marcar lá a alternativa que está errada. Se no enunciado da questão está pedindo para marcar a alternativa correta, é só uma que você só pode marcar. Eu cliquei na pergunta e enviei, tipo, fui enviando a setinha. Só que eu só, tipo, em uma questão que tinha, né, sei lá, exemplo, eu não sei se era isso, mas sei lá, vamos supor que na número 3 fosse a única questão que eu tivesse marcado lá uma opção de riscar, entendeu? Aí eu não sei se, tipo, só conta se você riscar a questão, entendeu? É isso que eu tô meio na dúvida. O que vai contar é a sua resposta lá, o que você colocou o xizinho, o risquinho em cima da letra. Eu não vi ainda o resultado. Depois eu vejo o resultado. Na segunda-feira, eu ainda não entendi. Você entendeu? Aqui aparece a porcentagem de quanto por cento se tipo acertou, a porcentagem de quantas pessoas acertaram. Eu sei. Então, vocês deem uma olhadinha aí, eu dou uma olhadinha aqui. Na segunda-feira, a gente torna a falar, porque não vai adiantar a gente falar agora, sendo que eu ainda não olhei de nenhum. Eu olhei assim no geral, muito rápido, porque eu só tive 15 minutos aqui do intervalo, né? Eu dou aula direto, e vocês também têm aula direto. Então, vamos lá. Vamos abrir a apostila agora. Vocês abram lá na página 61, onde nós vamos dar continuidade aos verbos no modo subjuntivo. Nós iniciamos na terça-feira, onde nós começamos a leitura aí desse quadro, né? Mas antes
da gente dar continuidade, eu estou muito preocupada com Eureka capítulo 6, porque muitos, não são poucos não, hein? Muitos alunos ainda não deram conta. E aí, eu que fico preocupada porque vocês vão ficar sem nota. Aluno que até amanhã, sábado não adianta mais, você pode até fazer, mas eu não vou nem olhar, tá? Então, vocês têm o prazo até amanhã para vocês terminarem o capítulo 6. Sexto ano A, eu vou ler quem já fez, tá? Quem já fez. Ana Beatriz, Daniela, Gabriela, Ian, Luane, Manuele, Maria Luísa Correia, Marília e o Vitor. Do sexto ano A, só esses fizeram. Pode ser que tenha feito por agora que eu ainda não vi, né? Eu vi ontem. Então, no sexto ano B, quem fez? Ailton, Ana Júlia, Guilherme Santos e Guilherme Davi. Luca Chaves, Maria Clara Fortes, Mariana, Micaela, Pedro Poletti, Sofia e a Yasmin. Só esses fizeram. Do sexto B ainda teve mais aluno no que sexto A. Então, é até amanhã. Quem eu não falei o nome, precisa fazer até amanhã, senão vai levar 0 no capítulo 6. Teve aluno que já levou 0 no capítulo 5. Se esse mesmo aluno levar 0 no capítulo 6, olha como vai complicar a nota de vocês, não é verdade? O Wellington disse que fez ontem. Ok, Wellington, então vai ver que a hora que você fez eu não tinha visto, tá? Eu vou ver hoje. Quem mais? O Nicolas também disse que já fez. Tá bom, Nicolas, eu vou conferir depois, tá, meus amores? Ok, se já fizeram, parabéns. Então, vamos dar continuidade. Lembrando também que nós vamos ter uma tarefa para segunda-feira, já coloquei na primeira, não coloquei na primeira aula não, né? Depois eu falo para vocês, mas vai estar no slide, tá bom? Vai ser o caderno suplementar, capítulo... Não é o caderno suplementar, não. Vai ser uma página da apostila. Deixa eu ver aqui a tela da tarefa. Gente, olha aí. Às vezes termina a nossa aula muito rápido, então já seria bom eu já passar a tarefa para segunda-feira. Olhem bem, acompanhem comigo, não sei como vocês se organizam, se põem agenda, se põem um papel específico de tarefa, mas de língua portuguesa, para segunda-feira. Essas páginas da apostila, da página 65 a 69, onde nós temos a 65 é uma parte gramatical e da 66 até 69 é uma interpretação. E aí a gente vai encerrar o capítulo 8 com essas páginas que faltam, tá? E para a semana seguinte, Eureka capítulo 7. Estão percebendo que Eureka eu estou dando semanalmente. Vocês têm a semana inteira para fazer cada capítulo. Então, parabéns. Quem já fez o capítulo 7, olha que maravilha. Pode ficar tranquilo no Eureka. Só vai dando conta das tarefas da apostila, certo? É o recadinho, então. Podemos voltar agora. Anotaram aí as tarefas? Então, vamos voltar na página 61 aqui. Só um instantinho. Aí, nós vimos que o modo subjuntivo, temos 3 tempos, que é o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. No presente, a gente sempre... Qual é a página? 61. 61, 61. Ok? Todos abriram? Posso começar? Sim. Ok. Sim. Então, o presente do subjuntivo, nós temos o que eu. O pretérito imperfeito do subjuntivo, eu pedi para vocês completarem aí o se eu. E o futuro do subjuntivo é quando eu, né? Lá no futuro, quando. Então, nós começamos a leitura do presente e lemos...
dos três, nós paramos, eu acho que foi na terceira conjugação. Da segunda conjugação nós lemos tudinho, uma aluna leu, ou um aluno, não me lembro. Faltou a terceira conjugação, que é o verbo partir. Tinha até conjugação lá na atividade avaliativa, né? Que era do verbo medir, terceira conjugação. Como é partir, como é dividir, e muitos outros verbos que são da terceira conjugação, são aquelas que terminam em ir. Presente do subjuntivo do verbo partir. Quem pode ler, por favor? Quem pode ler? Marília, leia para mim, por favor. Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Isso aí. Presente do subjuntivo do verbo partir, a conjugação é exatamente essa. Da mesma conjugação que eu faço do verbo partir, eu conjugo o verbo dividir, os verbos regulares, né? Porque o verbo medir já não é regular. O verbo medir, o presente é eu meço, né? Não é eu mido, né? Eu meço, tu medes. Então, é totalmente irregular. Agora, o Ailton levantou a mão. Você quer ler, Ailton? O pretérito imperfeito, é isso? É ok, Ailton. Então, lê o pretérito imperfeito do verbo partir. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Ok, Ailton, obrigada. Valentine levantou a mão aqui para mim. Agora o verbo partir no futuro do subjuntivo. Valentine, como fica? Partir. Quando eu partir. Quando eu partir. Quando tu partires. Quando ele partir. Quando nós partirmos. Quando vós partires. Quando eles partirem. Obrigada aos meus 3 secretários aí desta manhã, obrigada. No texto 3, nós temos aí um poema de José Paulo Paes, composto por 4 estrofes. No início faz até lembrar aquela musiquinha, né, gostosinha, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Conhece essa musiquinha? Conhece? Então, parece, né? Mas não é. Aqui é outra letra. Então, se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóvel para matar gente, mas para a criança brincar. Olha que lindo! Se esta rua fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores... é mata. Se esta mata, é verdade, perdão, fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Que lindo esse poema de José Paulo Paes, não é? Lindo, 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 cuidado que nós devemos ter com a natureza, criação do nosso Deus, né? Então, virando a página, nós vamos fazer juntos a página 62 e a página 63, mas nós vamos juntinho, tá? Se der tempo, a gente vai até um pouquinho adiante, até na página que eu dei como tarefa, se der tempo, a gente chega lá também. Mas depende aí do nosso horário, né? Muito bem. Releia os versos iniciais de cada estrofe do poema. Então, na estrofe 1, olha o verso inicial, né? Verso, sabemos que é cada linha do poema. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Na estrofe 2, se esta mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Na estrofe 3, se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Na estrofe 4, se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças. Agora vem a perguntinha, olha. Que palavra é usada para indicar o primeiro verso de cada estrofe? Qual é a palavra que inicia aí?
que vocês acham? C. C. Ó, se esta rua, se esta mata, se este rio, se este mundo. Então, a palavra que inicia em cada verso é o C. Eu vou abrir uma outra tela aqui, que aí vem a resposta. A gente vai colocando a resposta, tá? A número 5, letra A, é a palavra C. Agora, na letra B, nós temos assim. Essa palavra traduz uma ideia. D. Quando a gente fala C, vocês acham que indica certeza, condição, explicação ou ordem? Marquem aí. O que vocês acham? Condição? Condição. Se, né? Se esta rua fosse minha, se esta mata fosse minha, é uma condição. Para ela ser sua, precisa de algumas condições, né? Olha o pretérito imperfeito aí, o se. Agora, a letra C tem 4 pontinhos. Eu vou dar uns minutinhos, mas bem pouquinho, tá? Para vocês lerem o que vem na letra C e responderem cada pontinho. Respondendo, terminando, não precisa dizer que terminou, tá? Fica aguardando aí esses minutinhos. São 10h11, vou dar uns 2 minutinhos aí. Vamos ver se dá tempo. Tia, Oi? ladrilhar é a mesma coisa que asfaltar, tipo asfaltar a rua? Quase isso, parecido, sim. Deixar bem brilhando, um piso bem bonito, vamos dizer assim, ladrilhar. Sim. Dois minutos se passaram. Vamos ver se deu o que deu para vocês responderem aí. Vamos lá. Nos versos iniciais das estrofes, tem-se 2 ações que estão atreladas. O que é atreladas? Uma depende da ocorrência da outra, elas estão ligadas. Identifique o que é necessário para que cada uma das ações aconteça. O que é preciso para se ladrilhar a rua? O que é, Ailton? O que precisa? Ser dono da rua. Ah, isso aí. O que é preciso para se ladrilhar a rua, é preciso ser dono da rua, perfeitamente, certinho, não tem outra resposta. Precisa ser o dono da rua para você poder ladrilhar. E o que é preciso para não deixar derrubar a mata? Ser dono da mata. Ser o dono da mata, perfeito, vai ser tudo parecido aí. Ser dono da mata. O que é preciso para não deixar poluir o rio? Ser dono do rio. Ser dono do rio. E o que é preciso para se fazer mudanças no mundo? Ser dono do mundo. Ser dono do mundo. Então, é preciso ser dono de cada um para você poder realizar, para você poder ladrilhar, para você derrubar a mata, você não derrubar a mata, né? Não poluir o rio e fazer mudanças no mundo. Então, precisa ser dono para fazer tudo isso. Muito bem. É essa a resposta mesmo. Não tem outra, hein? Quem colocou outra, paga. Aí é o gabarito correto. Joia? Vou deixar aí um pouquinho, que eu estou vendo alguns alunos apagando, que colocaram outras respostas, né?
Enquanto a tela está aí, eu vou dar mais um minutinho, que essa pode ser um minutinho. Lá eu dei 2 minutinhos, essa eu posso dar apenas um. Ó. Releia os 2 primeiros versos da 4ª estrofe. Então, vocês vão ver, tem 4 estrofes lá, vocês vão olhar a última estrofe, os 2 primeiros versos. Quais verbos que tem lá e qual deles está no subjuntivo? Não, levou ele. Acharam os 2 verbos? Um minutinho já se passou. Quais os 2 verbos que tem? Os verbos fosse e fazia. Fosse e fazia. Isso aí, a resposta do primeiro ponto. E no segundo ponto, qual deles está no subjuntivo? O fosse, se eu fosse, se tu fosses, né? Fazia está no indicativo, no modo indicativo. Eu fazia é pretérito imperfeito, né? Fazia, passado, é indicativo. Se eu fosse é o imperfeito do subjuntivo. Então, agora, para a gente finalizar essa página, temos um quadrinho para vocês preencherem aí, conjugando o verbo imperfeito do subjuntivo, que é aquele se eu, preencham aí. Como fica o verbo gostar? Se eu, o quê? Olhem lá atrás onde nós lemos a conjugação. Gostasse. Vai ser a mesma coisa do verbo cantar, tá? O presente o imperfeito do subjuntivo. Como é da primeira conjugação, é só olhar como que conjugou lá, como está conjugado o verbo cantar, vocês vão conjugar o verbo gostar. Como está conjugado o verbo vender, vocês vão conjugar o verbo escrever. E como está lá o verbo partir, vocês vão conjugar o verbo dormir. Então, é só olhar lá as terminações e conjuguem aí. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem isso, tá? Depois eu coloco aqui o gabarito no quadrinho. É pretérito imperfeito, hein? Se eu. Se quiserem colocar um se aí antes, fica mais fácil. Enquanto vocês fazem, ô Marina, eu quero que você depois me chame no privado, tá bom? Para justificar a sua falta da atividade avaliativa. Tá, Marina? Vou aguardar, hein? Enquanto vocês fazem, eu vou fazendo a chamada aqui, vou dizer os nomes de quem faltou do 6º ano A. 6º ano A, só a Manuele estava no primeiro tempo, mas faltou esse segundo tempo de aula. No 6º ano... Conjugar o escrever mesmo? Do mesmo jeito que você tem lá na apostila o verbo vender, é a mesma coisa. Se eu vendesse, então é se eu escrevesse. Do mesmo jeito, que é da mesma conjugação. A segunda conjugação dos verbos regulares são todos conjugados iguais, tá? Olha na página 61 aí para você conjugar.
Os alunos do 6º ano B que faltaram: a Ana Júlia, a Laura Mendonça, Maria Luísa Flores, Pedro Chamarelli. Os alunos faltosos dessa segunda aula. Ok. Alguém já terminou? Não, né? É muita coisa para escrever. Professora, Oi. Ela já acabei. só para avisar, a aula falta 4 minutos. Eu sei. Nós vamos terminar esse quadrinho aqui, vou colocar o gabarito. Eu estou acompanhando aqui o horário. É porque no início eu precisava falar com vocês sobre a atividade avaliativa, que é importante para mim, esse feedback, esse retorno de vocês, tá? Então, vou colocar o gabarito aqui no quadrinho e vocês vão conferir se está tudo ok, tá? Se eu gostasse, se tu gostasses, se ele gostasse. Se nós gostássemos, atenção no acento agudo, hein? Se vós gostasseis, se eles gostassem. O verbo escrever, se eu escrevesse, se tu escrevesses, se ele escrevesse. Se nós escrevêssemos, olha o acento circunflexo. Se vós escrevesseis, se eles escrevessem. Dormir, se eu dormisse, se tu dormisses, se ele dormisse. Se nós dormíssemos, acento agudo. Se vós dormisseis, acento agudo. Se eles dormissem. Aí está a conjugação das três conjugações, né? Primeira, segunda e terceira, de verbos regulares num pretérito imperfeito. Vou trabalhar bem o modo subjuntivo com atividades no caderno. Primeiro a gente tem que terminar isso, né? O conteúdo para eu exercitar com vocês. Na página 63, nós temos assim, olha, um texto, o uso do subjuntivo na oralidade. Quem é que pode ler esse texto aqui, que tem uma leitura rápida, para a gente poder acompanhar, por favor? Quem pode, quem pode? Posso? Quem que falou? Deixa eu ver quem falou. Posso? Ailton falou. Vai lá, Ailton. Pode. Como você já sabe, a língua falada é a língua escrita. Tem funcionamentos diferentes em diversas situações de comunicação oral. As normas do português padrão não são seguidas com rigor. Em uma situação informal, uma conversa entre dois amigos, por exemplo, dificilmente utilizamos determinadas formas verbais. É o que acontece, por exemplo, com o futuro do presente do indicativo. Viajarei, estudarei, farei e etc. Que geralmente é substituído por uma locução verbal formada quase sempre com o verbo ir. Vou viajar, vou estudar, vou fazer e etc. Isso é muito frequente também com as formas do subjuntivo. Em algumas situações, embora o sentido expresso indique incerteza, dúvida ou possibilidade, utiliza-se o modo indicativo. Ok, obrigada, Ailton. Nosso tempo está quase terminando. Que bom que deu para ler esse quadrinho, onde na nossa fala ali da língua padrão, né? Até falo, lá na atividade de vocês, eu acho que até caiu uma questão dessa. Onde a gente usa a locução verbal, muitas vezes eu já tinha falado isso para vocês. Vou viajar, ao invés de a gente usar viajarei, a gente usa a locução verbal, ok? Na número 6, não vai dar para a gente fazer, mas não tem problema. Não fica como tarefa isso aqui não, que já tem muitas páginas para vocês como tarefa. Na segunda-feira, eu dou continuidade aqui
a gente fazendo juntos, tá? Porque está faltando aí bem pouquinho tempo para a gente finalizar. Só lembrando que a tarefa de segunda-feira é na própria apostila, nesse capítulo 8. E não deixem de fazer a tarefa para, na hora, só copiar as respostas, conferindo, né? Porque tem aluno que não faz a tarefa, aí quer copiar tudo na hora, perde muito tempo. Então, é só mesmo para conferir a resposta. Até porque tem uma parte gramatical aí. Uma das páginas que eu dei vai ser de verbo no modo subjuntivo, onde vocês vão tentar fazer. Lembrando que